mais, quero aqui homenagear, dedicar algumas palavras ao grande fautor da classificação da cidade, que foi o Dr. Álvaro Bonjardino. Sem ele, provavelmente, a cidade não teria sido classificada e, se calhar, metade da cidade já tinha sido destruída. Foi assim que teve início a conferência Construção Tradicional, História e Resiliência no Centro Interpretativo de Angra. José Henrique Guedes fez uma análise à construção tradicional, ainda visível nos nossos dias, na cidade. Este é um desses casos na Rua do Santo Espírito. Obras de reabilitação de um edifício trouxeram novamente à luz do dia o que parece ser uma moagem do século XVI ou XVII, que seria alimentada pela Ribeira dos Moinhos. O engenheiro investigador foi um dos elementos envolvidos na reconstrução de Angra após o sismo de 1980. Chama a atenção para a necessidade de se preservar o que resta dos moinhos do Nasságua. Angra, arquitetonicamente falando, não é o que vemos hoje derivado apenas ao sismo de 1 de janeiro de 1980. Foi assolada por outros fenómenos naturais, o maremoto decorrente do grande terremoto de Lisboa de 1 de novembro de 1755 e, mais atrás, a enxurrada de 1608 obrigaram a sucessivos períodos de reconstrução da cidade. A resiliência, o neologismo, perdoem-me os puristas de língua portuguesa, que é bem aplicado à capacidade que as populações têm de superar as adversidades causadas por estas grandes catástrofes. Normalmente em ciclos de desastre, reconstrução, desastre, reconstrução. E é assim que dirijo as primeiras palavras relativamente a essas ocasiões. Passando diretamente ao assunto, em 11 de fevereiro de 1608, houve uma grande enxurrada em Angra do Heroísmo. Essa enxurrada provocou uma torrente que correu pela Rua da Miragaia, Rua da Natividade, foi direita à Rua Direita, a cidade foi toda rearranjada e provavelmente data desse tempo, em 1610, 11, as obras tinham acabado, e provavelmente data desse tempo a configuração mais perfeita da esquadria das ruas da cidade e uma nova Porta do Mar, que penso que estou a apresentar por uma segunda vez. A primeira vez foi apresentada pela doutora Assunção Mel, a partir de uma gravura francesa feita por ela explica isso muito bem, numa separata do Instituto Histórico, e é baseado realmente numa gravura da Biblioteca Nacional Francesa, que eu também consulto a miúde. Podem ver aqui essa estrutura, já que isto podem ver aqui a muralha que existe agora. Podem ver uma coisa que se manteve ao longo de todos os tempos e caracteriza muito bem a Baía, que é esta língua de pedra, que no fundo é o cais onde desembarcavam os barcos para a entrada na cidade, é a alfândega. Tudo isto foi arrasado pela tal grande enchente. A cidade foi toda reconstruída nessa altura. Supõe-se que nessa reconstrução se aplicou parte dos mestres que faziam o Castelo de São Filipe, construiu o Castelo de São Filipe por volta de 1608, 1609, estava quase completo. Para a sua construção teve cá até um dos maiores arquitetos do Império Carlos V, que foi o Tiburcio Spanocchi, para referenciar, foi o homem que debuxou o esquema da Torre do Bugio em Lisboa. Ele teve cá, veio com o Marquês de Santa Cruz e teve cá realmente a estudar as fortificações da ilha. E não foi só a cidade que nesta altura foi toda remodelada. Também se fizeram nessa altura uma série de infraestruturas que podem ver aqui. Uma que ainda existe, graças aos esforços do Sr. Presidente da Câmara, que é o túnel que passa por baixo da Praça Velha,
com 32 metros e em abobodado. Foi nesta altura que se canalizou toda a série de rios, de ribeiras que corriam pela cidade. Nessa altura também fez-se um cano real que tomava as águas de outra bacia hidrográfica e alimentava a cidade através deste cano. Esta figura é muito curiosa porque este senhor que aqui está foi um dos meus grandes mestres com quem eu aprendi o que era a construção tradicional. Era o Renato Silva, que foi fiscal das obras públicas e que aponta neste sítio, isto é, nas obras de construção da circular, fomos interromper este cano que vocês veem aqui, que fazia parte de um troço do cano real que alimentava as águas de Angra do Heroísmo, dessa cidade, que nessa altura era uma cidade que possuía cerca de 200 chafarizes públicos e privados. Portanto, era uma cidade moderna. Uma palavra também para os esgotos que havia desse tempo e que foram recentemente removidos. Para quem quiser ver, eu preservei uma destas secções de esgoto no pátio do antigo gabinete da zona classificada. E resultou realmente a construção da tal cidade que se pressupunha ser renascentista. Mas ainda não pararam as sevícias dos temporais. Em 1755, por 3 vezes, eu estou a descrever isto porque as pessoas às vezes não têm ideia o que é uma onda do tsunami, por 3 vezes, em movimentos suaves, assemelhando-se a marés rápidas, as águas galgaram as muralhas da Porta do Mar, acabando por ir parar junto ao edifício da Praça Velha. Quer dizer, subiram 11 metros em relação ao nível médio. As ondas continuaram e chegaram às Antilhas com cerca de 3 metros. Inundaram algumas baixas de cidades das Antilhas. A cheia chegou a entrar, agora de um relato da época recolhido por Francisco Ferreira de Drummond, diz-se que a cheia chegou a entrar acima do portão e levar o muro, destruindo o muro de Matador, e na vazante foi tanto que chegaram a aparecer as âncoras de amarração dos navios, perigando 3 ou 4 homens. Um deles morreu e foi sepultado no adro da igreja recém-construída da Misericórdia no pátio da Alfândega. Os outros 5 elementos morreram num aglomerado que existia no Porto de Martins, onde foram destruídas 15 casas e uma ermida, a Ermida de Santiago. Pronto, e o que é que aconteceu? Portanto, essas portas do mar foram aterradas e nunca mais ninguém ouviu falar nelas. Foram descobertas depois, quando, numas escavações que foram feitas por baixo do pátio da Alfândega, e que acabou por se optar por uma solução mais ou menos civilizada, que foi não lhes mexer, tapar e voltarmos ao pátio da Alfândega, que era realmente uma construção mais sólida. Mas mesmo as próprias escadarias do pátio da Alfama, que figuram nesta gravura, estas escadarias que estão aqui, tiveram que ser refeitas 2 vezes. Aqui ao lado está-se a ver a última a escadaria pombalina, digamos, que é esta aqui. Câmara e Instituto Histórico da Ilha Terceira, de mãos dadas nas comemorações dos 40 anos da inscrição do Centro Histórico de Angra na lista do Património Mundial da Unesco. Pelo sismo de 80. O sismo de 80 abalou aquelas carcaças todas e quando se começou a reconstruir começou-se a ver realmente que aquilo era muito mais que uma casa normal de habitação. Eram casas que já vinham da Renascença, alguns até ainda com restos manuelinos, como pode ver na coisa, e que teve o benefício de ser reconstruída por pessoas que realmente precisavam viver lá, precisaram de reaproveitar os materiais, precisaram de ter o engenho suficiente para inventar coisas para que a construção tradicional resistisse
ou diminuísse, como se diz hoje, diminuísse a vulnerabilidade das construções, que é a única item em que o homem pode interceder em relação às catástrofes. Preservar o passado e entendê-lo para melhor projetar o futuro.